Eu vou começar contando pra vocês um pouquinho da história da franquia Storm, né? Pra gente ter uma noção do que aconteceu nesse meio tempo. Naruto é uma franquia de jogos, não só de jogos, né, do anime e tudo mais, que gerou a franquia de jogos. E essa franquia, ela começou muito lá atrás, né, lá no, acho que foi o GBA, não, foi o GBA, se não me engano, com o Conceal, que foi o primeiro jogo de Naruto a ser lançado. Ele era muito truncado, ele era muito travado. E a partir daí, eles começaram a criar vários jogos em estilos diferentes. Eles tentaram fazer jogos de luta, eles tentaram fazer jogo de RPG, eles tentaram fazer jogo de cartas, eles tentaram fazer jogo de aventura. E assim, eles foram bem sucedidos em alguns desses. Só que eles tiveram falhas muito críticas também. Se a gente for pegar, por exemplo, o RPG que eles fizeram, que o jogo era totalmente baseado em RPG, bem questão de turno, bem no estilo Final Fantasy, embora não chegue nem perto da qualidade do que foi Final Fantasy, é o jogo que o Diga comentou antes ali, que é o jogo de PlayStation 1, que era por turnos e tudo mais, e aquele jogo era muito ruim. Eu diria que é um dos piores jogos de Naruto até hoje, porque ele era muito travado, ele era muito limitado, ele tinha uma vibe muito fantasiosa que não conversava nem um pouco com o universo de Naruto, entende? Tinha os poderes ali, tinha os termos, tinha as armas, mas a essência da obra não estava naquele jogo, né? Então eles acabaram falhando bastante nesse quesito. E quando eles falham assim, eles recuam e tentam uma coisa nova. Só que a série que eles tiveram mais sucesso, dentre todas as séries, foi a saga Ultimate Ninja. Não é à toa que a série Ultimate Ninja foi dividida em várias sagas. Né? A gente tem o Ultimate Ninja clássico, começou lá com o Ultimate Ninja 1, que tinha os personagens do Exame Chunin, Gaara, Neji, Sasuke, Lee, né? Que eram personagens mais marcantes da obra, e eles pegaram uma jogabilidade inspirada no Mortal Kombat, né, que já tinha aquela estética 2D, já tinha um sistema de luta muito parecido, combo, interação com o cenário. Então eles pegaram algo muito parecido porque esse tipo de jogabilidade já fazia sucesso, né? E isso deu super certo, né? Claro que eles colocaram algumas mecânicas novas, como o Ultimate Jutsu, que estaria substituindo ali os Fatalities. Eles também colocaram a sequência de botões, que difere um pouquinho do que era o Mortal Kombat, e assim por diante. Eles fizeram a versão deles do Mortal Kombat, né? Até aí tudo bem, deu tudo certo, né? Beleza. E depois eles começaram a lançar alguns jogos em cima do Ultimate Ninja. Eles lançaram até o Ultimate Ninja 5, né? Que foi onde eles acabaram a saga. A primeira saga, pelo menos. Depois que eles acabaram com essa saga mais clássica, eles começaram a lançar alguns jogos mais alternativos. Como, por exemplo, o Ultimate Ninja Impact, que pra mim é um dos melhores jogos de Naruto, porque eu gosto muito desse estilo de aventura. Né? Nem todo mundo gosta, ele realmente é bastante limitado, mas mesmo assim ele tem uma jogabilidade interessante. Só que ele não fez muito sucesso também. Primeiro porque ele foi lançado para PSP, que é um portátil muito mais limitado, não só em questão gráfica, mas muita gente não tem um console desses. Então o jogo acabou não vendendo muito e tal, eles mudaram de estratégia. Então eles começaram a lançar alguns jogos mais simples, né, que acabou não indo para frente, né? Os jogos de carta, por exemplo, que são da série Ultimate Ninja, deram muito certo, mas eles não dão tanto retorno assim, porque eles precisam de distribuidoras, que acabam cobrando muito caro, porque tem custo de impressão, distribuição, inserção nas lojas e tudo mais. Aí beleza. Depois eles começaram a lançar a série Storm, que foi onde eles conseguiram revolucionar o cenário de jogos, principalmente de Naruto. Naquela época já tinham jogos como o de Dragon Ball, né, que ele era mais 3D, as pessoas conseguiam voar, ele tinha combos diferentes, com botões diferentes, né. Nessa época também foi a época que lançaram o Rise of a Ninja, né, que também tinha uma proposta mais 3D, diferente, com sequência de botões para poder fazer estrelas de mão e tudo mais. O Rise of a Ninja não vendeu muito bem,
né? O que lançou depois dele, que também é da mesma série, vendeu menos ainda, que é o Broken Bond. Eu acho que dentro dos jogos dessa época foi o maior fracasso deles, né? Por isso que eles não deram continuidade para o Shippuden. Só que ao mesmo tempo eles conseguiram atingir esse público através da saga Storm. E eles fizeram com maestria, porque eles pegaram alguns elementos que tinha no Dragon Ball, que também foi desenvolvido por eles, né, pela CyberConnect, a Bandai, e eles pegaram alguns elementos que tinha no Rise of a Ninja, que lançou um pouquinho antes, e eles conseguiram mesclar isso de um jeito que fazia muito sentido. Então, assim, a partir desse momento, a saga Storm começou a vender muito. É a saga mais lucrativa para eles, né? Então, eles nunca viram nada de Naruto vender tanto quanto foram esses jogos. Eles não têm nenhum material que vendeu mais do que os jogos da saga Storm. Mesmo eles lançando outros jogos depois disso, nada se compara, entende? Então, é realmente algo que revolucionou não só para eles, né, em questão de lucros e tudo mais, mas também a indústria, porque eles apresentaram um modelo novo e eles aproveitaram esse modelo novo para aplicar em outros jogos, né? O próprio não é o Jump Stars, é o Jump Force. Ele tem muitos elementos que vieram da saga Storm. Já era de se esperar que eles fossem focar realmente nisso. E depois que eles já tinham em mãos, né, essa fórmula de sucesso, eles começaram a lançar coisas mais avançadas. Como não deu muito certo o clássico lá que eles lançaram, o Rise of a Ninja e o Broken Bond, né, lá do Xbox e tudo mais, eles lançaram também uma versão para PlayStation, que eu não lembro o nome agora, mas que conta a mesma história. Eles já tinham a história do clássico contada em um jogo. Eles não tinham mais por que perder tempo contando essa mesma história mais uma vez. Eles já tinham contado várias vezes em vários jogos, então eles partiram para a saga do Shippuden. E foi aí onde eles explodiram de sucesso. O Storm 2 é um dos jogos mais vendidos da história de Naruto, né? E depois eles lançaram o Storm Generations, que corrigiu alguns bugs do Storm 2, tá? E daí aproveitou, né, para poder vender mais, adicionou alguns personagens, como os personagens da reunião do Senkukage. Ele também adicionou as ajudas, que era diferente. Ele adicionou algumas mecânicas. Depois lançou o Storm 3, que pra mim, dentro da saga Storm, é o melhor jogo. Eu gosto muito da questão de história dele. Eu acho muito bem construído. Tem furos em relação ao material canônico? Tem furos. Mas é porque ele foi feito com um jogo para ser jogado daquela forma, né? É um jogo com uma história separada, basicamente. Ele não é para funcionar com a história canônica. Ele é para ser um jogo. E eu acho que eles acertaram muito nisso, né? Eles deram uma resolução para a guerra, entende? E eles conseguiram continuar a história depois da guerra, né? Eles conseguiram desenvolver os personagens secundários. Tem missão com o Chojuro, que na época era ninguém, sabe? Então, depois eles lançaram o Storm Revolution, que foi onde eles inseriram a barra de substituição e tudo mais. E depois o Storm 4, que foi no anúncio do Storm 4, eles prometeram que seria o último jogo da saga Storm. Isso foi anunciado junto com o Storm 4. E eles sabiam que ia ser um sucesso, mas eles não tinham mais para onde andar com isso, porque Naruto ia acabar. Já estava no final, eles já iam lançar a Kaguya. Eles não tinham mais o que acrescentar na história depois do Storm 4, porque Boruto não estava previsto para acontecer ainda. A única coisa que estava prevista era o filme, né, de Boruto. Então, assim, o que eles fizeram era adicionar uma DLC contando um pouquinho da história de Boruto. Depois que veio lançar Boruto, aí eles começaram a lançar algumas DLC com os personagens, né, com uma versão de Boruto. Eles lançaram novas versões do Boruto e da Sarada. Eles lançaram agora mais recentemente a DLC do Momoshiki e do Kinshiki. Então, e era tudo coisa que já estava programado. Tá, não programado, mas pré-programado. E eles só meio que liberaram durante a DLC, entendeu? Então já tinha sido anunciado que não teria jogo da saga Storm.